Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou acompanhar vocês em nossa aula de número 8, cujo objeto de conhecimento é Caio Prado Júnior, o detalhamento, concepções da obra A Formação do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Júnior. Vamos agora iniciar a nossa aula. A nossa aula inicia falando de um autor brasileiro, um sociólogo que tem grande relevância por trazer uma concepção muito própria do que é ser brasileiro. Lembro a vocês que neste momento da sociologia, nesta fase que o Brasil passava em seus estudos sociológicos, os estudiosos buscavam a identidade do povo brasileiro. Como esse povo foi formado, quem é esse povo, quais são suas principais características. E diante dessas questões, um grupo de estudiosos vai se reunir, claro que não um com o outro, mas reunir conhecimentos e buscar respostas para dizer como é a cara desse país, como é o povo desse país, como esse país foi formado. E a partir daí, esses estudiosos, em diferentes campos, em diferentes metodologias, eles trouxeram algumas respostas dentro das suas concepções. E isso formou uma base muito importante para a sociologia no Brasil. E para, a partir daí, discutirmos, conhecermos e ampliarmos o nosso conhecimento a partir de quem nós somos, de quem são os brasileiros. Eu sou brasileiro, você é brasileiro e brasileira também. E você saberia responder o que é ser brasileiro? Como é formado esse povo que vive neste imenso país com sua grande diversidade? Com certeza, a resposta não é tão fácil. Daí a importância de termos um conjunto de sociólogos que busquem essas respostas sobre olhares, sobre ângulos diferenciados. E o que nós iremos apresentar hoje é uma dessas concepções, que é a do sociólogo Caio Prado Júnior. Mas antes de conversarmos um pouco mais sobre esse autor, vamos ver aí um poema sobre nós. Poema. Sou povo, sou cor, sou brasileiro, de Bárbara Mello. Sou negro índio-europeu, a raça que sobreviveu a todas as atrocidades. Misturo raça, credo e cor. Um povo forte e lutador que resistiu tantas maldades. Eu sou o povo brasileiro, tenho sangue de guerreiro. Eu sou a miscigenação. Sou um povo de raiz. Eu construí esse país. Sou a cara da nação. Sou um país em ascensão. Eu sou um povo de união. Sou um país de esperança. Eu sou um povo de beldades, com tantas possibilidades de um país que é tão criança. Um país que é tão criança, esse é o último verso aí do nosso poema. Muito bonito, né? Que também traz aí a resposta à pergunta que nós fizemos aqui no início da nossa aula. Quem sou eu enquanto povo brasileiro? É tudo isso e mais alguma coisa, muitas outras coisas. No entanto, nesta aula, nós vamos ficar com a concepção de um autor muito importante para a história e a geografia do Brasil e para a sociologia brasileira. Este autor é Caio Prado Júnior. E vamos conhecer um pouquinho da vida desse autor através de seus dados biográficos. Caio da Silva Prado Júnior. Nasceu no estado de São Paulo no dia 11 de fevereiro de 1907 e veio a falecer em 23 de novembro de 1990. Vejam, a partir desta primeira informação, que ele viveu todo o século XX praticamente. Nasceu no início do século XX, 1907, e quase no final da última década, em 1990, veio a falecer.
Ele foi um sociólogo, historiador, geógrafo, escritor, filósofo, político e editor brasileiro. Sim, Caio Prado Júnior, como é conhecido no meio acadêmico, realmente foi tudo isso. Daí a sua importância em desenvolver um conhecimento sobre o povo brasileiro. Mas ele também seguiu com a sua vida como empreendedor e fundou a Editora Brasiliense, isso no ano de 1943, com o amigo Monteiro Lobato. Vocês conhecem Monteiro Lobato? Também é um grande escritor brasileiro e foi fechada essa editora pela ditadura no ano de 1964. É importante vocês terem essas referências de datas e de acontecimentos para vocês situarem o autor e o contexto histórico no qual ele viveu e produziu a sua obra. Porque a partir do golpe, por exemplo, da ditadura de 64, ele teve seus direitos políticos cassados. E aí, passou-se o tempo, ele foi eleito também pelo PCB como deputado estadual, mas teve o seu mandato também cassado por causa de seu pensamento marxista. E aí vai a primeira dica sobre o autor. Ele tem um pensamento fundamentado em um clássico da sociologia que vocês já receberam informação em outras aulas, que é Karl Marx. Ele vai seguir a metodologia de análise marxista. E isso incomodou o povo, no caso, a ditadura, quem estava no poder na época do Brasil. Por isso, ele foi cassado. E aí, se exilou lá no Chile e foi preso quando ele voltou para o Brasil no ano de 1971. E também foi condenado, na época, por subversão pelo Superior Tribunal Militar. Lembrem-se, mais uma vez, é importante você estar contextualizado. 1971, o Brasil era governado por militares. Mas, no ano seguinte, ou seja, 1972, o Supremo Tribunal Federal concedeu a Caio Prado Júnior habeas corpus em uma votação unânime. Então, percebam que a sua trajetória de vida, ela tem, assim, muitas ações por conta do seu pensamento marxista, o que incomodou e muitas vezes era contrária à forma como o Brasil era governado nesse período tão intenso da ditadura. E Caio Prado Júnior, ao apresentar o seu pensamento, foi exilado, foi preso, foi condenado, mas nem por isso deixou, digamos assim, de gostar do Brasil. E é por isso que ele escreve. Ele tem uma produção literária, tenho certeza, muito grande. Ele escreveu muitos livros. Uma aula não seria suficiente para apresentarmos para vocês a grande produção acadêmica de Caio Prado Júnior. Por isso, nós vamos trazer aqui para vocês uma das suas obras que é muito relevante para a compreensão do povo brasileiro. Esta obra é A Formação do Brasil Contemporâneo. As suas obras, todas elas, o conjunto todo, tudo isso aqui, né, eles inauguram no país uma tradição historiográfica identificada, qual é a corrente, qual é o pensamento, a metodologia que fundamenta a leitura de mundo de Caio Prado Júnior, o marxismo. Isso é fundamental no entendimento de toda essa obra e principalmente da formação do Brasil contemporâneo, porque ele inaugura no Brasil essa historiografia fundamentada na metodologia marxista e busca uma explicação diferenciada para a sociedade colonial brasileira. Sim, ele também quer entender que sociedade é essa, como nós, enquanto povo, nos formamos. E aí ele vai buscar sua resposta a partir de um método específico, que é o método marxista. E, como já dissemos agora há pouco, tudo isso aqui poderia representar a extensa produção historiográfica, bibliográfica de Caio Prado Júnior.
É por isso que nós só vamos trazer uma obra para vocês, que é a Formação do Brasil Contemporâneo. É sobre esta obra que nós vamos nos deter a partir de agora. Ok? Tá bem claro? Então, vamos voltar esse livro para a estante, porque nós iremos comentar sobre ele. Ele é que vai ser o nosso ponto de referência aqui. Ok? Então, vamos continuar aí com a Formação do Brasil Contemporâneo. Este livro, que vocês já viram a capa agora há pouco, ele é muito importante, como já dissemos. E ele se constitui em 3 partes. Essa obra, gente, se tornou famosa exatamente, olha que interessante, pela sua introdução, cujo título é O Sentido da Colonização. Logo na introdução do livro, ele põe um título para essa introdução. E qual é o nome desse título? Sentido da Colonização. E esse título, ele vai permear toda a obra. As demais partes do livro, que são 3, também seguem esta mesma linha de raciocínio. E quais são as 3 partes nas quais o livro se divide? 1. Ele vai falar sobre povoamento. 2. Vai falar sobre a vida material do Brasil colônia. E 3. A vida social. Peraí, quer dizer que o livro todo vai tratar somente do Brasil colônia? Entendam, a partir da colonização do Brasil, o sentido dessa colonização, Caio Prado Júnior vai tentar entender como essa sociedade se tornou, por exemplo, o que é hoje. Claro que o hoje que eu estou falando não é momento contemporâneo, mas o momento em que ele viveu, que foi o século XX. Por que que o Brasil chegou ao século XX se comportando daquela forma? Teve aí um sentido da colonização que deu este caminho, este direcionamento. E é isso exatamente que nós desejamos que você compreenda, que o sentido da colonização, na visão de Caio Prado Júnior, formou o Brasil contemporâneo. E é esse sentido que é a tese principal de sua obra. A tese de que o Brasil contemporâneo, o Brasil que nós temos hoje e que ele teve também lá no século XX, ele se define pelo seu período colonial. Gente, que interessante! Ele entendeu que os dias que ele estava vivendo no século XX eram definidos pelo Brasil colonial, de quase 3 séculos atrás, porque isso foi um processo e teve um sentido, e que se balanceia e se encerra com o século XVIII. Mas as transformações que se operam sucederam no decorrer do decênio anterior a este e no atual. É meio confuso. Essa tese principal, nas palavras do próprio autor, se nós formos traduzir, ele está dizendo o quê? Que o Brasil que nós temos nos dias atuais, na contemporaneidade, é o mesmo Brasil que foi dado, que foi constituído na forma da colonização. Este é o sentido da colonização, tanto no seu aspecto social, quanto no seu aspecto econômico, quanto no seu aspecto político. Isso só foi se modificando de acordo com os tempos, mas a base, a tese é a mesma. Caio Prado Júnior diz, por exemplo, que no social é a mesma coisa dos dias contemporâneos para a colônia. Ele verifica, por exemplo, que as relações de classe ainda conservavam seu cunho colonial. A contemporaneidade do século XX parece meio paradoxal, meio estranho, mas eu estou falando como se fosse Caio Prado Júnior vendo o momento em que ele vive, o momento em que ele viveu, que foi o século XX. Então eu vou usar essa expressão de contemporaneidade na percepção do autor, assim, se referindo uma comparação ao Brasil colônia. E a relação social que existia não tinha diferença, né? Por quê?
elas dividiam profundamente a população rural entre nós, brasileiros, como se fossem categorias bem distintas. O povo do campo, o povo do meio rural, eles são diferentes, eles são outro Brasil. Aí eu pergunto para vocês, será que ainda existe essa concepção hoje ou foi somente no século XX, enquanto Caio Prado Júnior estava vivo, quando ele teve essa percepção e escreveu sobre essa questão social no Brasil da sua época? Ele também via a disparidade que se mostra não apenas no nível material de vida, já inteiramente desproporcionado, como também no estatuto moral respectivo de umas e outras, e que nos dá uma ideia do passado. Hoje em dia ainda existe muita desigualdade social, uma diferença entre muitos que não têm quase nada e poucos que têm quase tudo. Será que essa é uma percepção que existiu somente aqui na obra de Caio Prado Júnior, quando ele traz o sentido da colonização em sua obra? Será que são coisas do passado? Ou o Brasil viveu isso somente até o século XX e, a partir daí, deixou de existir? Percebam a contemporaneidade do seu pensamento. Claro que isso incomodou muita gente, mas deixo para vocês responder a partir dessa breve apresentação do pensamento de Caio Prado Júnior. E aí você perguntaria, mas professor, qual foi, então, o sentido da colonização, que é a tese principal da obra, que deixou tudo isso para o nosso país? Nesse caso, a nossa economia é a principal, digamos assim, peça, é o principal ponto que vai trazer todos esses problemas, toda essa desigualdade, essa disparidade que permanece desde a colonização até os dias atuais. A nossa economia, desde a colônia, não estava dirigida para as necessidades do mercado interno, mas para as exigências do mercado europeu. Como que se traduz isso? Vocês entenderam bem essa percepção de Caio Prado Júnior? Será que é assim mesmo? Ou então foi assim? O que o Brasil produz, digamos assim, de melhor? É para atender os brasileiros? É para atender o mercado de consumo interno? Ou é para atender o mercado de consumo externo, fora do Brasil? Vocês podem fazer aí um traçado rapidamente dos conhecimentos historiográficos de vocês e ver que lá no início, em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, eles retiraram o quê? O pau-brasil. Tudo que era de pau-brasil que eles puderam levar para a Europa, levaram. Depois, a Europa queria açúcar. Teve aí as capitanias hereditárias, os grandes latifúndios e a economia açucareira prosperou. E assim nós vamos com os metais preciosos, e assim nós vamos com o café já no século XX, final do século XIX, início do século XX, e você pode observar, continua até hoje. Claro, hoje nós percebemos muito mais isso, mas Caio Prado Júnior já chamou essa atenção de forte assim, de modo bem forte, de modo bem presente no nosso dia a dia. E aí nós podemos perguntar, fazer uma pergunta. Por que esse tipo de colonização? Temos aí uma possível resposta com as palavras do próprio Caio Prado Júnior, que eu vou recitar agora para vocês. Não sofremos nenhuma descontinuidade no decorrer da história da colônia. E se escolhi um momento, apenas a sua última página, foi tão somente porque aquele momento se apresenta como um termo final e a resultante de toda a nossa evolução anterior. A sua síntese. Não se compreende, por isso, se desprezarmos inteiramente aquela evolução, o que nela houve de fundamental e permanente. Numa palavra,
o seu sentido. Assim, a gente encerra a introdução da obra, que é o sentido da colonização. E vamos ficar com as palavras do próprio autor, que diz que é apenas para atender um mercado externo e não para atender a nós brasileiros. Mas a obra não se encerra aí. Vejam que foi só a introdução. Temos muito mais coisas que nós queremos mostrar para vocês de forma breve, mas sem deixar de destacar a importância de vocês conhecerem um pouco desta obra, que é a Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. E aí vem o primeiro capítulo da obra, que fala sobre o povoamento. Como foi feito o povoamento no Brasil a partir da concepção do nosso autor. Ele diz o seguinte: salvo o adensamento posterior, a estrutura geral do povoamento continua mais ou menos a mesma, excetuando-se apenas a remodelação que sofreu o sul e o centro-sul do país, bem como esta região dos altos afluentes do Amazonas, que hoje forma o território do Acre e que não fazia parte ainda do Brasil, nem se achava ocupada, afora isto, pouca é a diferença. Olhem a percepção do autor lá na primeira metade do século XX, quando ele falava do povoamento no Brasil. Ele dizia que continuava do mesmo jeito. O norte do Brasil quase não era povoado, salvo aí os altos afluentes do Amazonas. Fora isso, havia pouca população, poucas pessoas, não era povoado. O único lugar do Brasil que tinha uma densa população e um denso povoamento era o sul e o centro-sul. Isto ele percebeu lá no século XX. E aí você pode, mais uma vez, anotar para tentar responder. E nos dias atuais, essa percepção ainda é a mesma? Ainda acontece dessa forma o povoamento do nosso país? Isso se deve a fatos históricos, como ele já bem colocou, que é o sentido da colonização. E aí nós trouxemos alguns pontos para você refletir e entender como que esse povoamento vai acontecer na concepção do autor. O primeiro ponto que ele vai colocar é que isso se deu graças ao Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha. Lembram que a Amazonas, essa região norte, ela estava do lado espanhol. Até determinado momento, Portugal não entrava para povoar. Logo a seguir, seguindo a história, tem o movimento bandeirante, que vai desbravar o Brasil além do Tratado de Tordesilhas. Mas ele vai dizer que o bandeirismo, ou os bandeirantes, foram apenas predadores de índios e prospectores de metais e pedras preciosas. Olha como ele interpreta essas bandeiras que atravessaram aí o Tratado de Tordesilhas rumo ao interior do Brasil. E logo a seguir, Caio Prado também cita as missões católicas catequizadoras. Ele também vê isso como um elemento, como um fator de povoamento. Nem todos são muito saudáveis na concepção do autor, mas isso fez com que o Brasil começasse a ser povoado, desde a sua colonização até, digamos assim, o início do século XX. Seguindo ainda a segunda parte do nosso livro, que nós estamos comentando hoje, ele fala da vida material. E olha só, a segunda parte da obra, denominada Vida Material, contém capítulos referentes aos temas economia, grande lavoura, agricultura de subsistência, mineração, pecuária, produções extrativas, artes e indústrias, comércio, vias de comunicação e de transporte. Tudo isso ele vai falar na segunda parte do livro, que ele vai chamar de vida material. E ele também conclui que
Lá na economia colonial era o seguinte, era um organismo meramente produtor e constituído só para isto. Um pequeno número de empresários e dirigentes que senhoreiam tudo e a grande massa da população que lhe serve de mão de obra. Do outro lado, no funcionamento, um fornecedor do comércio internacional, dos gêneros que este reclama e de que ela dispõe. Estas também são palavras do próprio autor Caio Prado Júnior, que está na obra A Formação do Brasil Contemporâneo, que reforça, mais uma vez, que o sentido da colonização era para satisfazer o mercado externo. Nós, aqui, enquanto colônia, enquanto Brasil, até o momento que ele escreve a obra, ele vai dizer que permanece como mero reprodutor de produtos. Essa era a vida material. Mas o autor também se preocupa em descrever a vida social. E essa parte do livro compreende os seguintes capítulos: organização social, administração, vida social e política. E destaca que a organização social que mais caracterizava a sociedade brasileira de princípios do século XIX é a escravidão. Para Caio Prado Júnior, esta é uma marca que estava muito presente no século XX, no momento em que ele escreveu a obra e que ele viu o Brasil. A marca da escravidão estava muito forte na sociedade brasileira. Era desta forma que ele via a vida social marcada pela escravidão. Mas ele também dizia o seguinte, na vida social, um negócio de rei. Olha só, isto é, todos os problemas políticos e administrativos que aqui ocorriam eram abordados como estritamente financeiros. Para a política portuguesa, não havia aqui uma sociedade ou uma economia de que se ocupar, fosse embora em função de interesses portugueses, mas tão somente de finanças a cuidar. Mais uma vez, a coroa portuguesa via o Brasil enquanto colônia como apenas um fornecedor de material. Era apenas um negócio para o rei que tinha que dar lucro. Fora isso, não haveria vida social para o povo brasileiro. Era assim que Caio Prado Júnior, em sua obra A Formação do Brasil Contemporâneo, ele interpretou como desde a colônia o Brasil chegou até o século XX praticamente com o mesmo sentido, pensando sua economia, sua vida material e sua vida social da mesma forma como os colonizadores pensaram quando chegaram aqui no nosso país, lá no início do século XVI, na verdade, né? Lá pelo ano de 1500. E ele conclui, finalmente, sobre a insistência na redução e escreve que escolheu apenas uma parte da história do Brasil, mas que esta parte ela é reveladora de todo um processo muito mais genérico. Ele ainda é modesto, porque ele diz assim, é apenas uma parte da história do Brasil e tem muito mais. E eu quero trazer para vocês um trecho aqui do livro, também escrito nas palavras do nosso próprio autor. Vamos ler juntos? Caio Prado Júnior, A Formação do Brasil Contemporâneo, ele diz: e se escolhi o momento dela, da história, apenas a sua última página, foi tão somente porque já me expliquei na introdução. Aquele momento se apresenta como um termo final e resultante de toda a nossa evolução anterior. Fecha aspas. Estas palavras são muito fortes. Na visão de Caio Prado Júnior, o sentido da colonização permanece até a formação do Brasil contemporâneo. E agora, procure responder às perguntas que deixamos para vocês no início da nossa aula. Podem usar Caio Prado Júnior como referência. Muito obrigado e até a próxima aula!